Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Bem-vindos ao Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Meu nome é Carla Lemos. Hoje eu estou aqui para apresentar, para comandar o nosso programa. E eu estou super bem acompanhada, como sempre, da Raida Rufino e da Paula Mota. Bem-vindo, meninas. Bem-vindo. Bem-vindo. Gente, Carla, não tá tudo bem mesmo, né? Carla, o que aconteceu? Dá o papo aí. Dá o papo. O que tá acontecendo? Não sei. Calma, meninas, calma, gente. Bom, é um spoiler do nosso tema de hoje, né? Não sei se vocês perceberam alguma coisa aqui lá. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou gravar de novo para vocês entenderem o que eu tô falando. Olá, bem-vindo ao Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Meu nome é Carla Lemos e hoje eu vou comandar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua carreira. Tô super bem acompanhada dessas maravilhosas. Melhorou, gente? Agora tá certinho? Agora sim, seja muito bem-vindo você que está em casa. Agora eu acho que o programa vai começar. Bem-vindos, eu sou a Paula Mota, eu sou psicóloga, mentora de carreira. Estou aqui também muito bem acompanhadas para a gente falar então sobre comunicação. É isso, Carla? É a comunicação. Eu escolhi um nome que vê se vocês vão entender, se vocês acham que faz um pouco de sentido, tá? Entre palavras e pepinos é o nosso assunto de hoje. Porque, gente, palavra, pepino, talvez você nem consiga, né, associar muito o que tem uma coisa com a outra. Mas se você pensar na sua carreira, no seu setor agora, olha o seu colega do lado, tenho certeza que você já evitou talvez aí algum conflito. A palavra já te salvou de alguma situação, porque a palavra tem poder, como a gente fala isso diversas vezes. E a comunicação faz parte do mundo corporativo, faz parte da sociedade como um todo. Então vamos falar desse assunto, porque inclusive é um dos temas que mais surge na minha mentoria. Porque as pessoas hoje entendem o poder da comunicação, como ela pode nos ajudar ou ainda nos atrapalhar na nossa carreira. Vocês concordam com isso? Totalmente. Eu acho que a comunicação, assim como outras formas de se apresentar, ela molda um pouco da percepção do outro sobre nós. Né? E no mundo do trabalho, para a gente dar visibilidade sobre o nosso trabalho, para a gente vender o nosso trabalho, na maioria das vezes é por meio da comunicação. Sim, eu acho que a comunicação, como a gente vai falar no decorrer do programa, ela não é só verbal, ela é completa, né? Tem a questão dos gestos, do tom da voz, da sua intencionalidade, da sua expressão corporal como um todo. E a imagem que o outro tem de você é aquela imagem que você está deixando ele ter. Então, como a gente tem que prestar atenção mesmo, né? No mundo corporativo, onde você tem objetivos ali profissionais, precisa estar bem atento. Exatamente, se vocês fizerem agora um comparativo de como eu comecei o programa, assim, uma postura mais torta, os pés cruzados, quando a gente fala de comunicação não verbal, a gente também está falando desses elementos, que é o nosso corpo, a nossa roupa, a minha trança comunica o tempo todo, e tudo isso faz parte do posicionamento. Como que você está se posicionando hoje na sua empresa, no mercado de trabalho? Já parou para pensar nisso? Inclusive, eu quero trazer um índice aqui para vocês, saiu uma pesquisa em abril de 2024, bem recente, falando que 88% dos CEOs valorizam a comunicação e percebem que existe uma falha no desenvolvimento da comunicação dos profissionais, principalmente na hora do recrutamento e seleção, na hora de um processo seletivo. Esse item, essa skill, ela realmente fica um pouco perdida. As pessoas começam a valorizar outras coisas e esquecem um pouco da comunicação. Vocês percebem isso? Totalmente. E aqui, não que eu esteja defendendo os 88% dos CEOs... Né? Mas, gente, vamos pensar, a maneira de um diretor, de um CEO, de um presidente ver as pessoas é por meio da comunicação. Então, assim, por mais que seja, poxa, muitas das vezes injusto você ser lido e rotulado por uma reunião, mas é uma oportunidade de vender o seu trabalho na hora de fazer uma apresentação corporativa com uma postura ideal, a entonação de voz e ok. A gente entende também que tem aquelas pessoas que têm um perfil diferente, que o perfil não é comunicativo, e ok, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas é a maneira do diretor, do CEO, enfim, ver o seu trabalho. Eu falei sobre apresentações corporativas, mas até a maneira que você se comunica em um e-mail. Poxa, será que na hora de escrever uma mensagem você está pensando em como você é percebido do outro lado? Vamos falar a verdade? Às vezes a gente recebe mensagem, vai ler, você não entendeu o objetivo da mensagem. Você lê e fala, o que é para fazer com essa mensagem? Qual era o objetivo? Enfim, gente, é a maneira da gente, é uma das formas de sermos percebidos. E no mercado de trabalho, eu percebo que muitas das coisas que acontecem, as pessoas jogam, me incluo,
inclusive nesse exemplo, algumas vezes, a gente joga a culpa da responsabilidade de entender a mensagem no outro. E a gente precisa prestar atenção que quando eu decido, né, escrever algo no e-mail, me posicionar, falar, me expressar, qual a intencionalidade? O que eu quero com aquela mensagem? Não jogar a culpa no outro, o outro tem que adivinhar qual é a intenção daquela mensagem. Hoje a gente troca mensagem o tempo todo, os grupos de WhatsApp, figurinhas, joinhas, por favor. A gente economiza ou usa em excesso, né, essas ferramentas e às vezes sem pensar. Tudo comunica exatamente tudo, como você já complementou, passa uma mensagem e as pessoas têm sim uma percepção sobre nós. No mercado, às vezes, nem é promovido aquele que é o melhor. Num processo seletivo, não é aprovado aquele que é melhor tecnicamente. É aquele que sabe demonstrar o seu conhecimento. Eu já escutei, ai Paula, mas eu tenho 3 pós, eu tenho mais experiência e eu não fui aprovado, foi o outro aprovado ou outro promovido que tem menos conhecimento, mas ele sabe se comunicar, ele sabe se expressar. Então no mercado de trabalho é importante o resultado? Muito, é muito importante, mas é mais importante você saber se vender. E será que os mais introvertidos ou quem tem perfil mais retraído vai sair perdendo no mercado de trabalho, meninas? Nossa, do nada ela abriu um slide legal aqui, hein? Porque aí eu acho que é um recado para nós que estamos em cargos de liderança. Gente, vamos pensar numa outra maneira de avaliar as pessoas que não seja só 100% pela comunicação? Né? Algumas vezes o cargo, inclusive, que você tem aí a vaga em aberta é para alguém mais, sei lá, atento, que a pessoa é menos comunicativa, analítica, e precisa ficar mais lá no cantinho dela. Os criativos também, né? Boa parte dos criativos não são tão comunicativos. Então, acho que você abriu um assunto bom, talvez vai gerar até outro programa, não sei. Até porque quando a gente fala de comunicação, eu costumo falar que a comunicação ela começa pelo ouvido. E aí eu lembro que uma vez eu falei disso até num post meu e as pessoas ficaram confusas. Mas por que eu falo que a comunicação começa pelo ouvido? Porque a maneira como eu te escuto, como eu entendo, é como eu vou te responder. Às vezes você traz uma mensagem, você traz uma informação e eu interpretei de um jeito que pode não ser da mesma forma como você acha que falou. E aí a gente fica essa questão de como que você está se comunicando hoje, como isso é dito, né? Como que eu me coloco para o outro também entender. Então a responsabilidade é dos dois, é de quem emite a mensagem, mas também é de quem ouve, muito mais de quem fala. E aí é esse cuidado que a gente precisa ter no dia a dia. Eu quero aproveitar que a bola está com vocês, e eu vou começar aqui, gente, com uma polêmica, porque eu sou dessas, vocês sabem disso, e eu vou jogar a bola para vocês no seguinte. Se a gente tem uma empresa e a comunicação está ruim, a culpa é do RH? Ela joga pra gente. Tudo é culpa do RH. Gente, coitado do RH, gente. O RH vai chamar o RH, né? Porque pra tentar resolver. Não, o que vocês acham? Eu acho que foi surpresa, né? Não pensei que você ia jogar essa bomba aí. Mas o RH, óbvio que não tem culpa, mas o RH, colegas, eu sei que a gente pode fazer muita coisa e há décadas eu escuto que o maior problema nas organizações é a comunicação. Antes, né, há décadas atrás, e hoje também é. Então a gente pode ajudar os nossos colaboradores, a nossa equipe, que é o nosso bem maior dentro da empresa. Se a gente já sabe que tem um ponto de atenção e que o maior problema é a comunicação, por que a gente não olha mais para esse tema, né? Verdade. Tanto que hoje, em boa parte das grandes companhias, a área de comunicação corporativa está muito próxima do RH. Em alguns momentos, dentro da mesma diretoria, ou reportando muito próximo para o presidente, por ser uma área extremamente estratégica. E aí, só assim para deixar clara a minha resposta aí com essa pergunta bomba, eu não acho que é culpa do RH, acho sim que ele tem uma grande parcela de contribuição que ele possa trazer, mas é responsabilidade de todo mundo, gente. É responsabilidade de todo mundo fala, todo mundo comunica, então todo mundo é responsável pela comunicação. Assim, a maneira com que eu me comunico e que eu leio, ouço o outro, tem muito a ver comigo. Quando a Carla disse sobre talvez eu leia e tenha uma interpretação diferente, isso passa muito pelo nosso repertório. Seu repertório é diferente do meu, que é diferente do da Paula. A gente acaba trazendo tudo isso na hora de interpretar uma informação.
Então, ó, responsabilidade de todo mundo, hein? Home office, não é home office, é presencial, telefone, sinal de fumaça. Responsabilidade de todo mundo. Eu super concordo com isso que você está falando, porque eu não acredito que dê pra gente botar toda a culpa em um setor só da empresa. E a comunicação, como você bem disse, é responsabilidade de cada um, porque imagina, você saiu da empresa, você não vai levar a comunicação com você? Eu penso o seguinte, o RH ele pode no máximo desenvolver a comunicação feita pela empresa. Então eu vou facilitar o treinamento das ferramentas que a empresa usa, eu vou informar todo mundo qual é o principal canal de comunicação, mas trazer tudo isso pro peso de botar a culpa no RH eu acho bem delicado mesmo. RH, tadinho, já faz tanta coisa, né, gente? E seria muito fácil de resolver, né? A gente não ia ter tantas empresas com tanto problema de comunicação. Exatamente. Porque é complexo mesmo. E quando a gente fala de comunicação, com o avanço da tecnologia, ajuda muito se a gente souber usar. Eu sempre costumo falar o seguinte, se na empresa você vai ter um happy hour, ou você vai ter a festa de final de ano, e todo mundo fica sabendo dessa festa, essa empresa não tem problema de comunicação, tem falta de interesse, o que é diferente. Porque se todo mundo sabe da festa na hora do todo mundo animado, na hora do happy hour, as pessoas descobriram isso. Como? Pelo e-mail? Foi pelo grupo de WhatsApp? Foi comunicado e a pessoa viu. E aí quando chega uma demanda e você finge que não viu, é falta de interesse. Eu acho um pouco mais delicado esse assunto. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre isso? Depois da pandemia, a gente teve um avanço muito grande das empresas que aderiram ao home office, né? Temos aqui, inclusive, representante Raida, né? Que é uma empresa que aderiu. Quando a gente fala do home office, a gente fala de uma comunicação que precisa de muito mais atenção por parte de todo mundo, porque eu estou distante, não tem aquela coisa do calor humano, do olho no olho, da expressão corporal, porque muitas vezes você só vê daqui para cima. O que vocês acham? Qual foi a percepção que vocês tiveram já desse período que a gente tem pós-pandemia, com o home office, como que as pessoas têm se comportado? Vocês acham que funcionou muito bem? As pessoas estão sabendo usar a tecnologia a favor dessa comunicação? Gente, eu só consigo falar positivos, né? Pontos positivos sobre o home office. Na verdade, a Sophie, que é a agência que eu fundei, ela é home office desde 2016, então bem antes da pandemia. Na pandemia tudo ficou mais intenso, inclusive o nosso negócio ele cresceu muito rápido. A gente teve um ano específico que a gente iniciou em 2021 com 15 colaboradores e terminamos o mesmo ano com 55, então foi tudo muito intenso. Eu acredito que durante a pandemia, muitas pessoas conheceram o home office pela primeira vez. Eu lembro que eu falava assim, as pessoas, poxa, home office é muito ruim, a gente fica preso dentro de casa. Eu falava, não, isso aqui é quarentena. Home office é outra coisa. Home office, né, quer almoçar fora, você vai almoçar, terminou o horário de trabalho, você vai tomar um sorvete. O que a gente estava vivendo é a quarentena. Mas enfim, voltando para o assunto aqui da comunicação, eu acho que é um desafio para muitas pessoas que não têm experiência de trabalhar home office, mas merece atenção tanto quanto presencial, sabe, na minha leitura, Carla, porque às vezes as pessoas não acreditam, mas no home office a gente consegue perceber baixo engajamento tanto quanto. Vocês não vão conseguir ver para uma reunião online a minha postura assim, mas esse quadro aqui da minha tela, né, minha câmera, eu uso como comunicação, né, de alguma maneira. Então, se eu tenho uma iluminação melhor, estou na frente da janela enquanto faço a reunião, ou se o ângulo aqui da câmera está realmente para mim, não está embaixo demais, já viu isso? Às vezes a gente vai fazer reunião com a pessoa, a câmera está lá na testa, está lá no teto, aqui, ó, né, aqui, enfim. Eu acho que o canal é outro, mas tem formas de melhorar ou piorar a comunicação, tanto quanto o presencial. Ah, Raida, mas eu não posso levantar na hora, correr lá na mesa da Maria e falar com a Maria. Que bom, porque você interrompia a Maria do nada. Agora você vai mandar uma mensagem, Maria, podemos conversar? E outra coisa, você pode usar mais a comunicação assíncrona e economizar tempo na agenda de todo mundo. Então, gente, eu sou a favor. Sei que temos os nossos desafios, como qualquer outro canal, mas sem dúvida é possível se comunicar bem remotamente. Eu sou super a favor. E antes da pandemia, eu nunca tinha feito nenhuma entrevista online dentro da minha área. As pessoas precisavam viajar de estados, cidades, para fazer uma entrevista e receber um não ali depois de 15 minutos de conversa. Nossa. Era bem assim que funcionava. Então eu sou super a favor. As minhas mentorias, os meus clientes, eu atendo todos de forma online. E tudo que eu vejo ali em volta deles, como você falou da tela, tudo comunica, tá? Eu já corrigi cliente que tinha um cabo de vassoura no fundo aqui, ele usava aquele espaço para fazer entrevista, então ele não podia ter, e ele nem percebeu.
porque tudo comunicava, né? A camiseta dele tava esgarçada, assim, porque ele tava em casa, e ele falou, eu tô em casa fazendo entrevista. Quantas entrevistas você aí, recrutador, já não fez, a pessoa te atendeu de pijama? Sim. Todos os dias os recrutadores falam que abrem a câmera, o candidato tá 2 horas da tarde de pijama. Já aconteceu comigo, tá? Eu fiquei chocada na hora, porque eu falei, jamais. Eu que era entrevistadora, tava toda lá, atenta, né? Eu falo para corrigir a postura, o olhar pra câmera. Você fazendo uma entrevista, você já não pode passar energia, não pode cumprimentar ali segurando a mão, que até então a orientação é aperta bem firme a sua mão, mantenha a postura, fala. Na tela é a mesma coisa. Então eu sou a favor, eu acho que o home office trouxe muitas vantagens, mas para as mulheres eu acho que às vezes é um pouquinho mais pesado, tá? Pergunta para todos os homens que trabalham home office, ok. Agora, para as mulheres que estão com 2 filhos pequenos em casa, sim, e precisa fazer almoço e depois a pia fica suja, eu daí preferia trabalhar presencial, pedir uma comidinha do restaurante e voltar para o escritório. Mas cada um tem sua realidade, cada um tem sua balança, sim, a oportunidade está aí para você poder escolher coisa que antes a gente não podia, sim, escolher home office ou presencial. Então a gente tem essas possibilidades aí. Eu concordo muito com isso que vocês falaram, porque precisou de uma adaptação muito grande de todo mundo. E um ponto importante que você falou, Paula, foi a percepção também que os profissionais precisaram ter de adaptação e de se desenvolver, de fazer o processo seletivo virtualmente. Foi o que você falou, foi a primeira vez que você fez. A gente não sabe como fazer, como que eu vou avaliar o candidato, sabe? Sentada, postura e tal. E aí a pessoa também teve que buscar o desenvolvimento. Então é um ponto super importante para vocês verem como que a comunicação ela vai sendo transformada ao longo dos anos, de todas as mudanças que a gente vem tendo. E por falar nisso, gente, para falar para vocês como que a comunicação pode transformar, eu vou chamar agora um quadro nosso que é maravilhoso, obviamente, como todos, né? Claro que vocês concordam, que é o quadro A Carreira Decolou. A carreira decolou. Eu sempre tive muita dificuldade com a minha comunicação. Principalmente quando eu tinha que me reportar com pessoas com cargos acima do meu, como a diretoria, meu gestor. Sempre me sentia muito constrangida, eu não conseguia falar de forma assertiva. E percebia que a minha comunicação era muito prolixa, eu rodeava demais para chegar ao ponto que eu precisava com as informações necessárias e acabava cansando as pessoas que me ouviam. E com a mentoria eu consegui treinar a comunicação, não só ela, né, não só a comunicação, mas o meu posicionamento, a maneira como eu me vestia. E aí eu percebi que as coisas começaram a mudar, as pessoas começaram a me enxergar no trabalho de uma forma diferente. Graças a Deus, depois de um tempo após a mentoria, consegui a minha promoção e tive o feedback do meu gestor, onde ele me disse que levou muito em consideração o meu antes e depois e como a minha comunicação havia melhorado. Isso, de fato, mudou todo o meu cenário na área corporativa. Adorei o caso da Luciana. Isso liga um sinal de alerta aqui de como a nossa área, a nossa profissão é importante. A gente que vive nesse mundo e que a gente discute sobre essas soft skills, que a gente olha para as competências e trabalha no mundo corporativo com esse olhar atento diariamente, acha que todo mundo tem as informações sobre todas as áreas, todas sobre comunicação, e às vezes a gente não fala o óbvio. Você fala, todo mundo já sabe. Então, até para valorizar o conteúdo que a gente traz aqui gratuito para vocês aqui no YouTube, sobre carreira, sobre desenvolvimento, como chega a pessoas que de repente já têm 10, 20 anos de experiência e não sabe. O conhecimento ele liberta, ele ajuda, ele alimenta, ele transforma. E eu fico feliz, né, de você trazer esse tema, porque tantas pessoas podem ser mais felizes, ter mais, né, satisfação no seu trabalho através do conhecimento e mudando algo que às vezes nem é tão difícil. Ela só não sabe como fazer, né? Perfeito. O que eu mais gostei do caso da Luciana é uma coisa que a gente já falou em vários outros episódios aqui. Gente, ela pegou a informação, pegou esse conhecimento que liberta, que transforma e fez acontecer. Ela poderia virar para a Carla ou para o gestor dela ou para qualquer pessoa e falar assim, meu amor, minha comunicação é ótima, não preciso mudar nada. Então ela pegou aquele feedback, virou o jogo e está aí um exemplo de como a comunicação pode te fazer ser promovido ou te gerar oportunidades. Quem empreende sabe, você vai lá vender o seu negócio, você vende o seu negócio se comunicando. Enfim, né, todas as possibilidades que uma boa comunicação pode gerar.
E falando sobre comunicação, esse ponto que você trouxe é bem real, né, gente? Quantos feedbacks que a gente recebe e a gente discorda. Então, ela recebeu o feedback, pensou e falou, eu concordo, então eu vou buscar ajuda, vou começar a me desenvolver, começou a ler, estudar. E ela trouxe também um nome importante, uma definição, que é a comunicação assertiva. E aí ela falou, eu não sabia o que era a comunicação assertiva. E aí ela foi buscar esse tipo de conhecimento. Quando a gente fala de comunicação assertiva, hoje em dia eu sei que muito se fala, tem muito conteúdo na internet sobre isso, a gente fala de objetividade. E aí eu quero trazer uma outra questão para vocês, que é o seguinte. Ela trouxe um nome que chama muita atenção, que é a assertividade. Eu sei que hoje muita gente se fala sobre a comunicação assertiva na internet. Porém, é uma fala que já ficou até um pouco poluída e criou muita confusão para muita gente. Porque as pessoas acabam confundindo a assertividade com a objetividade. E aí também vem aquela observação de com quem você está falando. Porque algumas pessoas podem precisar de mais informações, de mais conteúdo daquilo que você está trazendo para entender de fato. Vocês percebem isso? Que a internet vem caindo em cima da comunicação assertiva e aí as pessoas se perdem. E hoje todo mundo quer ser assertivo, só que aí entra na questão do perfil, por exemplo, Sim. de nem todo mundo é objetivo, nem todo mundo é assertivo. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que aí entra a famosa leitura de cenário. Primeiro que objetividade é completamente diferente de assertividade. Eu posso falar durante 1 hora e ser muito assertiva no meu recado e vir alguém ser super objetivo, mas não foi assertivo. Eu acho que a internet fala muito de objetividade porque o mundo na internet funciona de forma muito veloz. Levanta a mão no comentário quem está acelerando o nosso vídeo. Quem foi lá em velocidade do YouTube ou está ouvindo no Spotify, acelerou. Porque a gente quer economizar tempo na internet, quer acelerar tudo. Então, quanto mais objetivo, melhor. Eu quero gravar um vídeo, mas, poxa, tem que ser 1 minuto e meio, porque eu quero que ele apareça no Explorar do Instagram, enfim. Então, isso é objetividade. A gente pensar em como pegar a mensagem e falar de forma objetiva. A assertividade é como eu me comunico para que eu me faça entendido. É outra história. Você falando isso, o que eu quero complementar é para você que está aí no mercado de trabalho, tentar entender o que a sua empresa valoriza, o que o seu gestor valoriza, porque tem gestor que não vai valorizar você ser acelerado, entregar tudo tão rápido, porque ele tem outro time. Sim. E o inverso também acontece. Sim. Então, fazer essa leitura é muito importante por causa disso. Às vezes eu tô achando que eu tô abafando, eu tô falando rápido, eu tô economizando palavras, eu tô falando difícil. Quantas pessoas? Eu não tenho paciência de falar com pessoas que falam palavras técnicas muito sofisticadas e a gente não tá entendendo o que a pessoa tá falando, que eu nem sou da área dela. Assertividade. Eu não tô entendendo e a pessoa tá achando que tá arrasando. Não tá. Se você fala assim, você não tá arrasando, tá? Já te dou a direta, né? Não é nem direta. Então, leiam, percebam o ambiente. Porque a gente também veste papéis, né? A comunicação também fala disso. Eu tenho que olhar para o objetivo que eu tenho daquela conversa, daquele grupo. Então, se eu tô com o meu grupo de amigos, com o meu grupo de trabalho, com um projeto novo, se eu tô com o dono da empresa ou se eu tô com o meu colega de trabalho, a minha comunicação, ela muda, assim, o objetivo muda porque a gente tem que ter atenção a esses detalhes, né? Excelente. E quando a gente fala da assertividade, da objetividade, a gente cai na objetividade que vira agressividade. E aí as pessoas confundem, porque aí você começa a responder de maneira mais ríspida, porque o objetivo ele acaba sendo mais seco, mais diretivo, e aí muita gente pode se perder nesse caminho. Já quero comentar uma coisa. Eu tava assistindo Saia Justa, aquele talk show que fica... Eu sinto que elas estão copiando a gente. Assim, é uma percepção minha. Tava assistindo lá aquele talk show maravilhoso. E o papo era sobre... Na verdade, era sobre erro, mas eu vou fazer um gancho com o que você falou, que era mais ou menos assim. O erro X é grave ou não é? Depende de quem comete. Acho que a comunicação é a mesma coisa. Isso. Já percebeu? O homem, quando ele fala de forma direta, ele é assertivo. Mas aí você abriu agora uma caixa que, meu Deus. Eu já vou fechar a caixa porque eu acho que isso é tema para outro episódio, tá? E aí, quando é a mulher que fala da mesma forma, ela é agressiva. Então, assim, será que é um erro? E aí depende de quem comete. Mas mesmo assim, dá para ser objetivo, prático. Acho que isso que você está falando tem mais a ver com a praticidade. E pensar em como não ter uma comunicação violenta, assim, mesmo sendo prático. E aproveitando que você puxou esse assunto, comunicação não violenta, que ficou tão famosa aí, né, nos últimos anos. Traz um pouco pra gente sobre esse conteúdo.
Comunicação não violenta, vou falar de forma objetiva, já que eu não tenho um episódio inteiro para falar sobre isso, sozinha, absoluta. Mas eu acho que eu vou começar pelo central assim, da comunicação não violenta, que é a metodologia. O método de Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele sugere que em uma situação que você saiu chateado, que você não curtiu e você gostaria de dar o feedback para aquela pessoa, sei lá, a Paula foi grosseira comigo, quero dar um feedback para ela. Como que eu vou estruturar esse pensamento antes de conversar, tá, gente? Porque primeiro a gente estrutura, organiza o pensamento, depois a gente fala. Então, ele nos traz 4 pilares. Primeiro é observar. O que é observar, gente? Se tivesse uma câmera lá na sala de reunião, ia captar o exato momento em que a Paula bateu na mesa e foi grosseira comigo. Ou seja, não é algo que eu me senti, não é sobre isso, é observação, o que de fato aconteceu. Item 1. Item 2, sentimento. Poxa, me senti desrespeitada, me senti, enfim, você vai anotar lá, seu sentimento. 3, qual que é a sua necessidade? Que nas próximas oportunidades a Paula não seja grosseira comigo. Ponto, essa é a sua necessidade. E por último, como que você formataria um pedido para a Paula? Em alguns ambientes você não vai falar sobre o seu sentimento. Infelizmente, principalmente no mercado corporativo muito tradicional, não importa às vezes para o outro como eu me senti. Então talvez a Paula não vai ser compreensível porque eu me senti desrespeitada, não é sobre isso. Eu vou comunicar a minha necessidade. Comunicação não violenta é sobre deixar a minha necessidade de forma clara. Eu costumo falar que não é jeito fofinho de falar porque é não violento, não é isso. Não vai jogar uma indireta para a pessoa. Isso, eu vou ser clara. Paula, eu gostaria que nessas reuniões que a gente fala sobre apresentação de resultado, são reuniões desafiadoras, você não fosse grosseira comigo. Perfeito. Deixei claro o meu pedido, não o meu sentimento. Ah, Raida, mas é a minha amiga de infância, não sei o quê. Ok, se para sua amiga você quer abrir o seu sentimento, tudo bem. Mas volte na necessidade. Você falou com ela que você ficou triste? Qual que é a sua necessidade? Continuar triste? Não. Ah, não, eu gostaria de falar isso. Então deixe clara a sua necessidade e aí sim você está comunicando de forma clara e usando o método da CNV. Perfeito. Isso que você falou é muito importante e esses 4 elementos precisam caminhar junto com a gente até para evitar o ruído na comunicação, evitar que outras coisas possam vir a acontecer. Aproveitando isso, eu vou chamar agora o nosso próximo quadro, queridinho, que também vai te auxiliar nesse processo. Caixinha de ferramentas. Meninas, a nossa caixinha de hoje, eu vou trazer aqui uma contribuição, não vai gerar investimento financeiro, você vai precisar de um tempinho para você se desenvolver e aplicar, tá? Então, a ferramenta que eu trouxe para vocês, se você me segue ou segue a gente no Mentorize, você vai perceber que eu já falei algumas vezes que quem pergunta ganha. Porque numa conversa a gente sempre tem o dominado e o dominante. E aí a questão normalmente você não pensar principalmente que o dominante é alguém que está manipulando a situação, mas é alguém mais questionador, é um perfil de alguém que vai fazer perguntas. Então, quanto mais perguntas você fizer, é mais fácil de você direcionar a conversa para o objetivo que você quer no final. Toda situação pode gerar uma pergunta. Esse exemplo que a Raida trouxe sobre a agressividade da Paula de bater na mesa, ao invés de eu chegar, você gritou comigo, você bateu na mesa, por que você agiu dessa maneira naquela situação? Vira uma pergunta e você traz a reflexão para a pessoa sobre o assunto. Vira uma conversa ao invés de virar um conflito necessariamente, que pode ser um desgaste ainda maior. A ferramenta que eu te indico hoje, além de ser da sua própria comunicação, utilize a sua comunicação e as perguntas a seu favor para que você consiga trazer mais assertividade para tudo que você está falando. Eu tenho certeza que se vocês utilizarem essa nossa conversa, o nosso bate-papo e a ferramenta, com certeza sua comunicação já vai mudar e melhorar bastante. Agora eu preciso comunicar, inclusive, que o programa está chegando ao final. Mas, passou voando. Muito rápido, tá voando. Aqui, eu tô achando que os programas com a Carla a gente está sendo muito objetiva. Parece uma velocidade 2, né, gente? Desculpa. E com isso, com o nosso final, eu vou chamar, claro, o nosso último quadro que faz aqui o nosso encerramento. Fica a dica. Quero deixar dica de um filme que eu adoro. Ele não é muito novo, sabe? Chama O Discurso do Rei. É muito bom, ele tem um problema na fala, de se comunicar, e tem toda uma história muito legal, baseada em fatos reais, que gerou até um Oscar pro ator. Então fica aí a minha dica.
que legal. Ô, gente, a minha dica é sobre mim mesma, tá? Porque eu tenho 3 cursos gravados na plataforma Depois da Escola sobre comunicação. Sobre CNV, que é a comunicação não violenta que a gente falou hoje. Sobre comunicação remota, para você que trabalha home office, né, à distância. E também apresentações corporativas, como fazer você brilhar naquelas reuniões em que você vai apresentar o conteúdo. Então a dica é, faça meus cursos, tá? Tá lá na plataforma Depois da Escola. Comunicóloga aqui há 16 anos, que precisa melhorar a comunicação como todo mundo, mas eu acho que você vai gostar daquele conteúdo, viu? A professora é ótima. Maravilhosa, né, gente? A minha indicação, claro, gente, o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que não podia faltar, porque a gente falou muito sobre isso. É um livro que traz o conteúdo da comunicação não violenta e vai trazer, com certeza, grandes reflexões aí para sua carreira, tá bom? Então é isso, meninas, a gente se despede aqui. Eu sei que você vai ficar com saudade, a gente também, mas eu te espero no próximo episódio. Mês que vem tá saindo quentinho do forno e eu te vejo lá. Tchau! Tchau! Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Olha, esse foi rápido, mas a gente não pediu pra compartilhar, nem pra dar leque, nem pra... Quer tossir? Não. Achei que tava seguro. Esse exemplo, por exemplo, que você deu,